Hoje eu quero falar como os livros de ficção conseguiram me tirar da escola. Sejam bem-vindos ao Contracapa, meu nome é Felipe, se você gosta de livro, leitura, de literatura, considere se inscrever aqui no canal. E hoje eu quero contar pra vocês que eu repeti o terceiro colegial. E sim, eu nunca fui muito de ler. Eu comecei a ler mais ali quando eu comecei a faculdade. Os livros de literatura eu não lia. Eu achava muito chato aquelas histórias do Dom Casmurro, Capitão Rodrigo, Quincas Berro d'Água, uma coisa da cegueira, como é que é? Ensaio sobre a cegueira. Eu achava meio chato esses livros e eu não lia. Então, meu hábito começou a se desenrolar ali no terceiro colegial, indo em direção à faculdade. E eu comecei a ler justamente porque eu repeti o terceiro colegial. E eu repeti o terceiro colegial na matéria que ninguém repetiria o terceiro colegial, que é em história. Eu ia mó bem em matemática, eu ia bem em física, mas história eu não consegui nem fazer o provão, né, que é a prova final lá para ver se você passa ou não passa de vez. Nem cheguei nesse nível. E eu repeti. E aí eu comecei a pensar, porra, mas por que de história, por que não entra a história na minha cabeça, né? E é uma coisa muito louca isso, porque o professor falava lá dos impérios, falava lá os acontecimentos, mas pra mim era tipo, daí, né? E eu com isso. Só que aí eu comecei a pegar livros de ficção histórica que se passava no mundo, num ponto da história que eram as minhas aulas. Isso foi na segunda vez que eu fazia o terceiro colegial, né? Então, por exemplo, eu falava sobre a Guerra dos 100 Anos. Aí eu peguei o livro do Bernard Cornwell falando sobre a Guerra dos 100 Anos. Só que quando a gente lê uma ficção histórica, os acontecimentos estão no contexto da história, né? Então, por exemplo, a gente não acompanha ali a batalha entre a França contra a Inglaterra. A gente acompanha um personagem que, dependendo das ações dele, a gente consegue entender como que ele e os iguais a ele estão ali, né, sendo prejudicados com essas batalhas. Os personagens que estão mais envolvidos diplomaticamente ali entre os governos, eles conseguem te passar mais conhecimento sobre o que está acontecendo naquele lugar. Então, quando eu comecei a ler esses tipos de livros e quando eu comecei a me interessar mais por esse tipo de literatura, de ficção histórica, inclusive é por isso que eu já falei aqui no canal algumas vezes que eu sempre li ficção histórica, mas nunca tinha lido muito fantasia, ficção científica e coisas desse tipo. Por quê? Porque eu começava a ler ficção histórica justamente para começar a aprender sobre a nossa história para conseguir passar de ano. Então, na hora que eu começava a estudar, a ler esses livros e a entender como é que eles viviam naquele momento, eu consegui aprender muito mais do que o professor lá falando. Ah, então o país tal fez isso com o país tal. Porque era uma coisa meio... Quando o professor fala isso, a gente não tem tangibilidade, né? A gente não consegue... É uma coisa meio intangível. Ah, o país fez isso com outro país. Fala, tá, legal, e daí, né? Agora, quando você vê uma pessoa passando pelas dificuldades acontecidas pelo contexto, ou a gente vê uma família, a evolução dessa família ano a ano, quem fala tinha muito bom nisso, então a gente vê como é que cada século vai influenciando naquela família de acordo com as coisas que vão acontecendo ali no mundo. Então, depois que eu comecei a ler ficção histórica, foi quando eu comecei a aprender realmente história, eu comecei a ir bem e eu consegui absorver muito mais informação para depois, no futuro, ir bem nas provas e sair da escola e me formar finalmente, depois de repetir o terceiro colegial. Então, esse foi o papel fundamental que teve a literatura na minha vida, ainda mais livros de ficção históricas. E consegui evoluir muito mais como estudante e como depois pessoa, sabendo tudo isso que eu aprendi ali. Bom, então essa foi a minha jornada ali de ficção histórica e como que ela conseguiu me ajudar a sair da escola e me formar para depois ingressar ali na faculdade, que foi de publicidade, então tive que usar muita coisa relacionada à ficção histórica, mas eu peguei paixão pelo gênero e eu consegui continuar consumindo esse tipo de literatura.
Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Tchau.